Wilson, como é que está essa questão aqui? A gente viu que houve um grande número de demissões e o Ministério Público agora está em cima do Itaú, determinando que voltem esses demitidos. Em Teresópolis a gente tem algum tipo de demissões parecidas, a gente tem no êxito dos casos de demissões que tem as características que o Ministério Público observou? Bem, infelizmente aconteceu agora há 2 semanas uma demissão com essa característica no Itaú e no HSBC, também uma mesma característica, os portadores de necessidade, que também é um argumento que o Ministério Público de Curitiba está utilizando na ação proposta, onde o Itaú vem quebrando uma lei, vem descumprindo uma lei federal que proíbe essa discriminação, essa demissão ou admissão de funcionários em virtude de idade. É um dos temas que o Ministério Público em Curitiba, isso é uma ação específica do Ministério Público do Trabalho de Curitiba, ela foi acionada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Bancários de Curitiba, e é lógico que ainda vai ser julgada essa ação. Nós ainda estamos aguardando com muita ansiedade o julgamento dessa ação, mas só em o Ministério Público abraçar essa causa já foi uma vitória para o movimento sindical. A gente já teve aí, para você ter uma ideia, só nesse primeiro trimestre, o Itaú Unibanco teve uma lucratividade de 3 bilhões e 400 milhões de reais e já demitiu quase 2 mil bancários. Eu digo quase 2 mil porque periga já ter passado esses 2 mil até, só nesse tempo que a gente está aqui de conversa. E essa ação proposta pelo Ministério Público de Curitiba, a gente está aguardando ela com muita ansiedade, porque se ela prevalecer esse tema, vai ser uma enxurrada de ação em todos os cantos, já que essa ação ela só permeia os bancários de Curitiba, e pelo visto, de março de 2011 até hoje, como é a proposta da ação, em Curitiba já foram quase 200 bancários demitidos, que seriam em reintegração de mais desses quase 200 bancários, fora os outros sindicatos e os outros ministérios do trabalho, que entrariam ajuizando o mesmo tipo de ação. Os bancos aqui de Teresópolis, vocês têm visto aqui os bancos em Teresópolis com esse tipo de demissão? Qual tipo de problema que tem sido enfrentado, que o trabalhador tem enfrentado e que vocês têm verificado mais? Existe essa pressão por metas, existe esse assédio moral? Como é que é isso? Esse é o grande problema no momento? O banco ele utiliza de vários argumentos para demitir. Né? Ele fala que é proteção de despesa, ele diz que o bancário não está atingindo as metas estipuladas por ele. Os argumentos são muitos. A gente, infelizmente, percebe um setor que mais lucra no país não tendo essa mesma responsabilidade que os outros setores estão tendo no momento de crescimento do país, no momento de geração de emprego. Os banqueiros estão na contramão disso tudo. E, infelizmente, os argumentos são vários. Mas o que o movimento sindical percebe muito é a rotatividade. Ele está trocando um empregado que tem mais tempo de casa, um empregado que tem um salário um pouco mais alto, por um funcionário novo que chega ganhando, muitas das vezes, 1/3 do que esse bancário que está sendo demitido, e ele, com isso, ele aumenta a lucratividade dele, ele argumenta que ele não está tendo demissões, que está fazendo rotatividades pontuais, mas que não é verdade, principalmente no Itaú e no HSBC, em virtude dessas demissões que eu estou te falando, idade, portadores de necessidades especiais, isso tudo o sindicato está de olho. E o bancário, quando ele é demitido, ele procura a nossa entidade e qualquer situação que nós observamos que esse bancário seja portador de alguma instabilidade, nós vamos correr atrás e com certeza conseguiremos essa reintegração. Agora, a gente sabe que isso é muito difícil. A nossa base é uma base pequena, como eu te falei, nós tivemos demissões pontuais, mas bases grandes como o Rio de Janeiro tem setores que fecham e num dia eles demitem 300 bancários. É essa preocupação que a gente está mostrando para o Ministério Público do Trabalho. Inclusive, na semana passada, a nossa confederação, a Contrat, teve uma audiência com o ministro Brizola Neto, ministro do Trabalho, que foi muito receptiva, muito boa para o movimento. Ele ouviu toda a nossa preocupação, levamos todos esses números de demissões
demissões, principalmente nesses dois bancos, Itaú e HSBC, e o ministro se mostrou muito preocupado, inclusive já pediu assessores para agendar uma reunião com o Itaú, principalmente, para pedir explicações a respeito dessas demissões. Também há preocupação com essas fusões de banco. A gente recentemente teve muitas fusões do próprio Itaú e banco, enfim, existe preocupação desse movimento continuar? É mais uma preocupação que nós temos. A gente está percebendo que nesse momento, principalmente que eles utilizam de crise na Europa, crise mundial, é a formação dessas fusões. Isso muito nos preocupa. Para você ter uma ideia, essa fusão Itaú-Unibanco, quando juntaram os dois bancos, eram quase 105 mil bancários, 104.700 e alguma coisa. Hoje não passa de 94 mil, então foram mais de 7 mil demissões nesse período aí de 3 anos de fusão. Isso muito nos preocupa, porque a gente percebe que isso é uma tendência. Já rolaram boatos aí de Santander, Bradesco, que graças a Deus foram desmentidos, né? E a gente espera que realmente isso aconteça, porque é para o bem do nosso próprio país, da economia do país, no momento que a gente vive um período de crescimento. É inaceitável esses setores, como eu digo, que mais lucram nesse país, ir na contramão, sem responsabilidade nenhuma com o país, onde ele tira todo esse lucro.